Olá pessoal, tudo bom? Nesse estudo a gente vai então abordar sobre um projeto para o Brasil. Normalmente a gente é conversado pouco sobre isso na nossa sociedade brasileira. Talvez aquelas pessoas que mais teriam a necessidade, o papel de abordar sobre essas questões seriam os governantes, os políticos. Esse grupo, né, não tem abordado tanto sobre esse conteúdo, né? Por isso a gente entende que seria interessante nesse estudo a gente falar sobre um projeto para o Brasil. Lógico que quando a gente está falando um projeto, a gente entende que existem outros estudos, outras pessoas que abordam sobre esse tema que também oferece algum tipo de projeto para o Brasil, uma forma de ver, uma visão para o nosso país. Bem, a gente gostaria então de primeiramente expor, né, como que a gente vai tratar sobre esse assunto, né, os pontos ali. A gente vai então abordar primeiramente o que é ser brasileiro. O segundo ponto a gente vai falar sobre pontos em comum a todos os brasileiros. Depois a gente vai trabalhar uma conceituação, utilizando alguns pensamentos do Lúcio Costa, um urbanista bem famoso da nossa história, qual ele vai abordar a sua visão sobre o nosso país. Depois a gente vai tratar sobre imperativos para o Brasil, algumas questões que seriam importantes o Brasil implementar, também expostos pelo N. Ozzy Cookier, um cientista político. E aí sim, depois no final desse estudo a gente vai finalmente chegar na exposição desse projeto, tá bom? Bem, então vamos começar aqui com o primeiro tópico, sobre o que seria ser brasileiro. Para a gente não entrar digamos assim, numa coisa subjetiva, vamos então, de forma objetiva, utilizar a nossa Constituição de 1988, artigo 12, que é a nossa Constituição que está vigente hoje em dia. E nesse artigo ele vai então abordar sobre quem é o brasileiro. Então seria os nascidos no Brasil ou no exterior, com pai ou mãe a serviço do país. Como exemplo nesse sentido, a gente pode pensar na figura de um embaixador que está trabalhando pelo Estado brasileiro e acaba tendo então o seu filho no exterior, mas ele também pode ser considerado então brasileiro. E uma outra forma seria as pessoas naturalizadas, certo? Que nasceram em outro país, mas pediram a cidadania, né, aqui para o nosso país. Esse próximo tópico agora seria pontos em comum a todos os brasileiros. E é interessante isso porque a gente no nosso país normalmente não tem muito esse sentido de ter uma visão de como se a gente fosse uma família maior, no sentido de a gente sair da nossa família tradicionalmente falando. A gente observa a importância de termos essa visão de união do povo brasileiro. Por conta disso que a gente achou interessante tratar, levantar alguns pontos que faz com que a gente entenda alguns pontos de contato, algumas questões nos quais são próprias de todos os brasileiros. Tudo bem? Bem, o primeiro ponto seria o nosso vínculo com o Estado do Brasil. Nesse sentido, a gente pode falar alguns exemplos como a questão das eleições, também como alistamento militar, moeda vigente, símbolos nacionais, enfim, impostos, o vínculo que o cidadão brasileiro tem com o Estado do Brasil. O segundo ponto seria o fato do Brasil ter como língua oficial o português, certo? Fruto aí do fato de a gente ter sido colonizado por Portugal. O terceiro ponto seria o nosso vínculo com o território, que permite com que os brasileiros possam transitar pelo território brasileiro, sem precisar, por exemplo, de um passaporte.
o que também contribui com uma noção de pertencimento a um lugar. Isso daí é importante também. Bem, quarto ponto seria a nossa história, que a gente observa que normalmente, por exemplo, no âmbito das escolas, quando fala sobre história do Brasil, normalmente são tratados pontos em comum, né? Por exemplo, período colonial, monárquico e republicano. Também datas muito importantes, como por exemplo o descobrimento europeu, 1500, independência com relação a Portugal, 1822, etc. Claro que, de certa forma, no caso da história, às vezes o professor também prefere focar algumas questões regionais, mas mesmo assim a gente observa que existe uma uniformidade aí quando se trata sobre a história do Brasil. E por fim, o último ponto aqui seria a questão da cultura. A gente também tem uma cultura própria que nos diferencia, por exemplo, dos argentinos e dos coreanos. Lógico que o nosso país ele é conhecido por ser um país multicultural, mas, como eu falei, a gente também tem pontos em comuns também. Chegando aqui no tópico sobre conceituação, então a gente queria expor alguns pensamentos do urbanista Lúcio Costa, que viveu no século XX, o mesmo que, aliás, planejou a cidade de Brasília, nossa capital atual. Então ele disse algumas coisas bem interessantes sobre o Brasil, que acaba enriquecendo aí o nosso estudo, tá? Então ele disse o seguinte: assumir e respeitar o nosso lastro original, luso, afro e nativo. Reconhecer a grande importância para o Brasil de hoje do aporte da migração europeia, mediterrânea e nórdica, bem como a do Oriente, próximo e distante. Aceitar como legítima e fecunda a resultante desse entrosamento, mas reputar fundamental a absorção, nesse aporte, da nossa maneira peculiar, inconfundível, brasileira de ser. Seguindo aqui algumas frases, preservar e cultivar tais características diferenciadoras, originais, recusar subserviência, inclusive cultural, mas absorver e assimilar a inovação alheia. Próxima frase seria: o Brasil é um país precursor, dará o seu recado no tempo certo. Por fim, apesar dos contrastes e das circunstâncias, o país, graças à força viva que o impele, está fadado ao grande destino, porque não tem vocação para mediocridade. O Brasil não será jamais um país medíocre. O próximo tópico que a gente gostaria então de trabalhar seria sobre os imperativos para o Brasil, expostos pelo N. Ozzy Cooker, um cientista político, e nós gostaríamos de expor esses pontos também, que nós achamos bem interessantes, pensar no melhor desenvolvimento da nossa sociedade, somente no sentido econômico. É importante a gente pensar nesses pontos que ele vai citar. O primeiro ponto seria a expansão territorial. O segundo ponto seria dominar a Bacia da Prata. Pensando também nesse sentido, pessoal, que, por exemplo, esses dois pontos, ele tem a ver com a questão econômica, de certa forma, mas a gente também deve entender que esses dois pontos eles já estão estabelecidos, né? A gente não tem mais um contexto geopolítico no qual a gente conseguiria dominar ali a região da Prata, ou então ter mais ainda uma expansão territorial. Isso a gente observa que até foi possível, pelo menos para alguns países, por exemplo, ali no século XIX, ou então no começo do século XX. Nós mesmos, nós brasileiros, conseguimos expandir nosso território ali no começo do século XX com o estado do Acre, né? No qual nós temos a figura muito importante do Rio Branco, que liderou aí essa negociação, mas a gente observa que hoje em dia não existe mais
tanto espaço para esse tipo de negociação, né? É mais fácil os países querem mais território do que hoje em dia abrirem mão dos seus territórios atuais, tá? O terceiro ponto seria integrar territórios. Isso é muito importante realmente, principalmente para o nosso país, por ter um tamanho continental muito grande. É fundamental realmente a gente ter a melhor forma aí de integrar os territórios. Nesse sentido, os transportes são fundamentais. Tentar trabalhar com os transportes mais eficientes para determinados deslocamentos, certo? A questão do transporte por capotagem, marítimo, fluvial, enfim, trens, rodoviário, fazer esse misto de transportes, também de aviões também, para tentar fazer o deslocamento de pessoas e mercadorias da melhor forma para nós brasileiros dentro desse nosso país. O quarto ponto que ele cita é a costa brasileira, também conhecida como Amazônia Azul. Nesse sentido, a gente observa a riqueza que a costa brasileira tem de potencial e já nos oferece, aliás, né? Alguns estudos dizem que as riquezas, no que tange, por exemplo, ao petróleo brasileiro, cerca de 80% é via marítimo. Então, provavelmente a gente tem ainda muitas riquezas a serem exploradas através dessa parte marítima no qual o Brasil possui. Nesse sentido, é interessante a gente olhar para o mapa ao lado, que de certa forma também delineia ali essa região que é considerada como zona exclusiva econômica do Brasil. E a gente deve entender que as 12 milhas, ou 22 quilômetros, que faz limite com o nosso litoral, ele é considerado o território brasileiro. E depois, as 200 milhas náuticas, ou ali cerca de 370 quilômetros, também faz parte dessa zona exclusiva econômica para o Brasil. Então, é uma região aí muito interessante, no qual nós temos muito potencial para exploração econômica. Vale lembrar também, pessoal, que tem alguns círculos ali que de certa forma até aumenta, avança quanto a essa região econômica exclusiva, que seriam ilhas, né? Na verdade, seriam ilhas que faz parte do nosso estado, do Brasil, como por exemplo ali mais ao norte, a ilha de São Pedro e São Paulo, as ilhas de Fernando de Noronha e Atol das Rocas, e mais ali próximo ao sudeste, a Ilha da Trindade. Tá? Então, por isso que existem aqueles círculos ali em uma região ali mais afastada do nosso território. Tá? Por fim, interessante citar também, o quinto ponto ali, é acesso ao Pacífico, muito importante. Alguns estudiosos acreditam também que se nós tivéssemos esse escoamento pelo Pacífico, até porque hoje em dia um dos nossos principais parceiros econômicos são os chineses, a gente conseguiria economizar cerca de 30% no custo do transporte das nossas mercadorias, tornando assim então o nosso país mais competitivo nesse comércio global, né? Isso também, de certa forma, são um dos pontos que os Estados Unidos têm como favorável para eles, no qual, além do seu tamanho territorial e populacional, o fato dele ter limite com os dois oceanos, no caso o Atlântico e o Pacífico, também é um ponto a favor deles para terem uma economia mais competitiva, mais próspera, digamos assim, tá bom? E nesse sentido, então, como o Brasil ele não conseguiu ter, no caso, o seu território chegar até o Pacífico, seria interessante duas coisas. Primeiro, a gente poder fazer parcerias com os países que têm
esse limite com o Oceano Pacífico. E o segundo ponto seria oferecer uma infraestrutura apropriada, no sentido dos transportes, de portos, para o escoamento dessas mercadorias. Então seria muito importante, já que nós não temos o nosso território chegando ao Pacífico, fazendo então essa parceria com outros países para tornar então o nosso país mais competitivo aí no comércio global, tá bom? E agora sim, agora a gente vai chegar no projeto para o Brasil. A gente delineou aqui 3 pontos, 3 esferas. Eles, de certa forma, eles têm uma visão mais geral, o que, de certa forma, pode ser positivo, porque fica mais difícil de eles se tornarem datados, ou seja, de eles, com o passar do tempo, perderem o sentido, não terem mais relação com as necessidades do nosso país. Então, o primeiro ponto seria buscar o progresso e desenvolvimento social e econômico para todos os seus habitantes. Claro, isso, de certa forma, todo país deve ter essa ambição, oferecer para os seus habitantes o melhor desenvolvimento social e econômico possível. Até porque a gente deve entender que dificilmente um Estado vai conseguir oferecer um bom desenvolvimento social para os seus habitantes, no sentido de oferecer uma educação apropriada, saúde, segurança, se esse Estado estiver com problemas financeiros, estiver falido. Então, de certa forma, essas duas questões devem caminhar juntas. O segundo ponto, com relação ao projeto para o Brasil, seria o seguinte, mais ligado aqui à questão geopolítica, econômica, tudo bem? O nosso país, o Brasil, por conta do seu tamanho, da sua posição, a gente entende que ele naturalmente é chamado a ser uma liderança na América do Sul, tudo bem? Ou seja, uma liderança regional. Influenciar também países da África Ocidental. Por quê? Por causa da sua proximidade com esse lado aí da África. Em que sentido influenciar? No sentido econômico, cultural, tá? Não de forma imperialista, mas no sentido de realmente poder, da melhor forma possível, para que seja uma troca benéfica para os dois lados. E nesse sentido, a gente pode entender que os países africanos que têm a mesma língua que nós, no caso a portuguesa, em virtude de terem também sido colonizados pelos portugueses, de certa forma também eles têm mais aí facilidade de nós termos aí essa ligação, certo? De uma ligação mais estreita com esses países que também têm a língua oficial portuguesa também, certo? No sentido de nós podemos ter uma proximidade maior cultural e econômica com esses países. Um outro ponto seria temos também uma relação estreita com Portugal, tanto em virtude do nosso lastro histórico, cultural, a nossa ligação histórica que nós temos com Portugal, por Portugal ter sido o país que nos colonizou, e também servindo também como, a gente pode entender como ligação ou cabeça de ponte para a gente poder também fazer acordos bilaterais com os países europeus, certo? Então, Portugal é muito importante nesses dois sentidos. Por fim, fazer acordos bilaterais também com outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, China, União Europeia, a Índia, que tem hoje em dia a maior população. E a gente observa, pessoal, que com relação a todas essas diretrizes, realmente a gente observa a importância do Brasil ser um protagonista, um líder na América do Sul, certo? A gente tem a maior população, maior tamanho, país com maior tamanho. Claro que, de certa forma, o fato de a gente ter uma língua diferente, a gente não fala espanhol, por exemplo, é digamos assim, um empecilho, mas por conta dessas outras questões, acaba que o nosso país
deveria ser o líder regional, né? De certa forma, historicamente observa que existe uma disputa em relação a quem faria esse papel, principalmente com o México e a Argentina, mas por conta das dificuldades que esses dois países têm sofrido nos últimos anos, a gente observa que o Brasil ele tem maiores chances de desempenhar esse papel de líder regional. Tá? Aliás, de certa forma, a gente observa que o nosso país ele não tem um potencial de ser, digamos assim, pelo menos a princípio, tomara que a gente sempre torce para que o nosso país consiga se desenvolver da melhor forma possível. Mas ele não tem digamos assim, um potencial de se tornar a primeira potência mundial. Nesse sentido, a gente entende que outros países têm melhores condições por conta da sua localização, seu histórico, quantidade populacional. A gente pode elencar os Estados Unidos, a China, a Índia, mas, ao mesmo tempo, a gente observa que o Brasil ele tem um potencial maior do que aquilo que ele tem atingido. A gente entende que ele deveria estar ali entre as 4, 5, até sexto lugar no que tange às economias mundiais. De certa forma, o nosso país não tem alcançado essa posição, então a gente observa que seria importante a gente mirar pelo menos essa posição. O terceiro ponto seria o fato de a gente ser herdeiro, mantenedor, desenvolvedor e propagador da cultura recebida pelo Império Ultramarino Português, Latina e Ocidental. O nosso país ele recebeu essas influências, principalmente no caso desse Império Ultramarino Português, que de certa forma dialoga com essa cultura latina. Por exemplo, o português vem aí do latim, utilizado lá pelos romanos, por exemplo. E também podemos ser considerados como um país ocidental. Tem como pilares a filosofia grega, moral judaico-cristã, direito romano. Importante a gente conseguir manter, mas não só preservar essa cultura, mas também desenvolvê-la, natural. Com o passar do tempo, as sociedades elas vão se modificando, vão se transformando. A tecnologia muda. Determinada sociedade é influenciada por também outras sociedades e dialoga com as questões do seu tempo, da sua época. A gente também acaba se tornando um desenvolvedor dessa cultura, não só repeti-la, não só recebê-la, mas também desenvolvê-la. E, por fim, propagar a cultura, essa cultura que nós recebemos e a desenvolvemos. E nesse sentido, novamente, o Brasil ele tem um papel fundamental de protagonista devido à sua grande população em relação aos outros países que também receberam essa mesma cultura. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, a gente pode elencar Angola, que atualmente teria cerca de 37 milhões de habitantes, o próprio Portugal, que teria hoje, no final de 2023, cerca de 13 milhões de pessoas. O Brasil, a sua população ela é bem maior do que esses outros países, tendo atualmente cerca de 203 milhões de pessoas. E nós, como brasileiros, devemos ter essa mentalidade de respeitar, valorizar a nossa cultura. Normalmente, os brasileiros têm muito essa visão de achar que a nossa cultura é inferior à de outros países, por exemplo. E eu não estou dizendo que, nesse sentido, a gente não pode, é proibido consumir cultura de outros povos, não. Nós podemos sim, mas deveríamos também consumir
valorizar e desenvolver, propagar a nossa própria cultura, porque isso é também uma forma de preservar a nossa cultura, a nossa identidade, certo? É a cultura recebida e desenvolvida por nós brasileiros como nação, tá bom? Então, esses seriam os 3 pontos ligados a esse projeto para o Brasil. A gente quis, então, expor esses pontos para que a gente possa, digamos assim, pensar sobre um projeto para o Brasil, que é um assunto que normalmente não é muito discutido, e nós entendemos que é importante para uma nação ter, digamos assim, objetivos, ter valores bem estabelecidos, digamos assim, um projeto para onde que nós, como, digamos assim, como a gente falou no início, essa família maior, para onde que nós queremos ir. Porque senão qualquer caminho pode ser um caminho, enfim. Mas aí acaba que a gente pode chegar num local no qual nós não gostaríamos de estar. E quando nós temos então um projeto estabelecido, aí sim, nós como uma nação, certo? E nós temos muito potencial por conta dos recursos naturais, tamanho do nosso país e da nossa população. Se nós unirmos nossas forças, nossos esforços, nós temos muita chance de conseguir alcançar esse objetivo. Tudo bem? Então, tudo de bom para nós, que Deus abençoe a nação brasileira. Até a próxima. Tchau, tchau.